Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje, inaugurando uma nova forma de vídeos do canal, a gente vai fazer alguns testes e usar equipamentos mesmo para valer aqui, né, para que a gente possa entender um pouco do funcionamento dos equipamentos pneumáticos. E vamos falar sobre uma dúvida que muita gente me faz por aí, que é qual que é a grande diferença entre válvulas simples solenoide e válvulas duplo solenoide. Bom, eu estou aqui com duas válvulas 5/2 vias, uma simples solenoide porque tem somente uma bobina e outra duplo solenoide porque tem duas bobinas. Então ela é 5/2 vias, duas posições, 5 vias, correto? Então, para que a gente possa ver como cada uma delas funciona, eu vou preparar as válvulas aqui, né, colocar algumas conexões. Eu escolhi conexões do modelo BSPP, porque as minhas válvulas também são BSPP. Vocês vão notar que, com a própria mão, eu já consigo colocar as conexões e vedar com o próprio torque da minha mão. E ó, gente, eu nem sou tão forte assim, hein? Vocês vão notar que mesmo assim, ele já dá uma boa vedação para a válvula. Claro que se você quiser, você pode também usar ali só uma chavinha para você dar um toque, né, para poder dar um torque final, que não tem nenhum problema também. E até aconselhável você usar uma chavinha para dar um torque final, né, para garantir que vibração e outros tipos de problemas não vão acabar fazendo soltar as conexões do seu manifold, ou do seu painel, ou do seu sistema pneumático como um todo, né? Então, válvulas aqui estão preparadas, certo? Com conexões na via 1, na via 2 e 4. E aqui os dois escapes eu vou deixar livre para a atmosfera, não vou usar silenciadores, mas para que a gente possa entender, né, o funcionamento das válvulas. Para fazer funcionar hoje, eu trouxe aqui a maneira mais rudimentar de você fazer uma ligação elétrica. São dois fios anilhados e eu vou ligar em cada um dos terminais do solenoide da válvula para que a gente possa ver como é que funciona. Eu não preparei nenhum painelzinho elétrico nem nada, porque eu queria mostrar mesmo aqui no cru para vocês como é que a gente até liga os terminais das válvulas usando o fio só com terminal ou fio desencapado, né? Para que até mesmo, caso vocês precisam fazer algum teste por aí em fábrica, fique mais fácil. Então primeiro a gente tem que conseguir liberar os terminais das válvulas, terminais elétricos. Então a gente solta aqui o que a gente chama de plug in. Vou deixar guardadinho aqui ao lado. E o da válvula simples solenoide também. Vou soltar ele e deixar ele guardadinho. Então os terminais estão livres aqui. Um é terra, dois são fase, né? Fase neutro. E eu tô com uma bobina 220 aqui para que eu consiga ligar direto na tomada, né? Não preciso de nenhum tipo de fonte nem nada. Então, bora fazer a ligação pneumática. Eu vou começar então pela válvula simples solenoides. Vou pegar a ligação 4 aqui, né? E ligar no retorno. É isso que eu quero. E vou pegar a ligação 2 e vou ligar no... Desculpa. Na ligação 4 eu vou ligar no avanço e a ligação 2 eu vou ligar no retorno, porque eu quero que o cilindro, quando energizado, né, ele acione e desenergizado ele retorne. Então eu vou ligar agora na tomada 220 e vou pressurizar o nosso sistema pneumático. Perfeito, pessoal. Sistema pressurizado, fio vivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode acionar a válvula tanto pelo override manual, que é esse botãozinho vermelho, tanto quanto energizando o solenoide da válvula. Eu vou fazer por energizar o solenoide da válvula para vocês verem um pouquinho como é que ele funciona para valer. Certo? E no simples solenoide, qual que é o caso? Quando eu desenergizar, uma mola vai fazer o carretel da minha válvula voltar e o cilindro vai recuar. Viram? Energizado. Opa!
Opa! Energizado ele vai, desenergizado ele volta. Energizado ele vai, desenergizado ele volta. Se eu manter energizado, ele segura na posição. Desenergizado, ele retorna. Simples, correto? E no override manual, se eu apertar esse botão, ele aciona o cilindro. Se eu soltá-lo, ele retorna. Para que serve o override manual? Ele não é para que você coloque lá um colaborador para ficar apertando na válvula e fazer ela andar ou não. Isso aqui serve para você verificar se a sua válvula deu defeito e você mandou acionar o cilindro e ele não avançou. O override ele vai servir para você saber se o problema está na bobina, se ela queimou, ou se o carretel da válvula que travou. Se for o carretel travado, na hora que você pressionar o override, o cilindro não vai andar. Então, mesmo pressurizando, o cilindro não andaria. Se o problema for a bobina que queimou, na hora que você apertar o override, o cilindro vai andar. Você pode dizer que o problema foi a bobina, e aí é só você fazer a troca da bobina da sua válvula. Ficou claro? Perfeito? Vamos agora para duplo solenoides. Então eu vou despressurizar o sistema para a gente poder trocar o sistema em segurança e depois a gente já testa a válvula duplo solenoide. Vamos lá. Bom, sistema despressurizado, fazendo a troca e vamos pressurizá-lo novamente. Opa! Acabei ligando a válvula de maneira invertida. Vou só recuar no override aqui. Pronto. Então agora duplo solenoide. Se na simples vocês lembram que a gente energizou, o cilindro foi, desenergizei, o cilindro voltou. Ok. Agora 5 duas vias duplo solenoides. Se eu energizar um dos lados, o cilindro vai. E se eu desenergizar, ele fica. Ué, e como é que eu faço para retornar? Você tem que energizar o outro lado. Aí ele retorna. Então a válvula do solenoide, ela funciona com um pulso. Então você dá um pulso e ele vai. Você dá um pulso e ele retorna. O mesmo vale para o override. Se você der um pulso, né? Ele vai. Você der um, ele retorna. A duplo solenoide ela era conhecida antigamente como válvula de memória, porque você dava um pulso e ela memorizava. O que significa isso? Se você tiver algum problema de variação de energia no local onde você tem, a single solenoide, na hora que você desenergizar, der aquela variação de energia e você perder energia no solenoide dela, esses cilindros vão recuar. No caso da duplo solenoide, não. Se você mandou avançar o cilindro e houve uma queda de energia na sua região, não tem problema nenhum, o cilindro vai se manter acionado. Correto? E para você retornar, você teria que dar um outro pulso de energia na sua válvula para que o cilindro retornasse. Então essa é a diferença primordial entre válvula simples solenoide 5/2 vias e duplo solenoide 5/2 vias. Bom, pessoal, espero que eu tenha respondido aí alguma das suas perguntas, tirado algumas curiosidades de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida em relação a esse assunto ainda, deixa nos comentários, manda um WhatsApp para mim, um e-mail, que eu tento responder para vocês. Muito obrigado.